Olá, queridos. Olá, boa tarde para você. Boa tarde para você, homem, mulher, que está voltando do trabalho, você que está no táxi, no metrô, no ônibus, você que está em casa ou até mesmo viajando. Meu muito boa tarde para você. Hoje, quinta-feira, Deus tem uma palavra poderosa para as nossas vidas. Mas antes de eu compartilhar com vocês aqui o título, e o porquê desta palavra, eu quero me apresentar. Talvez você esteja pela primeira vez aqui no YouTube e você não conhece a minha pessoa e nem o canal. Primeiramente, prazer, Pastor Benjamin Júnior, sou anfitrião do Pode Bem e tenho uma missão. A missão aqui é instruir mais pessoas na palavra de Deus e também lives de orações que nós temos aqui no YouTube às 22 horas da noite. Isso mesmo. Às 22 horas, nós temos live de oração. 5h30 da tarde, palavra. Às 10 da noite, oração. E de manhã, pastor, às 5 da manhã, nós temos oração do Bom Dia Espírito Santo, para que o seu dia seja um dia abençoado e próspero por Deus. Queridos, vocês sabem que nós vivemos num mundo onde nem tudo está em harmonia. Quando nós falamos da livre vontade das pessoas, algumas pessoas estão em guerra. Vivemos hoje um estado, em que nós podemos dizer que nos preocupa a guerra que do outro lado do mundo está acontecendo. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, onde alguns países estão aí também se posicionando. Mas há uma guerra que começou há muitos séculos, há milênios atrás. Esta guerra não acabou e você faz parte desta guerra. Aí você pergunta, eu faço parte de guerra? Eu tô aqui na minha vida, acordando de manhã, trabalhando, voltando para casa, cuidando do meu lar, das minhas coisas. Como é que o Senhor vem dizer, Pastor Benjamin Júnior, que eu faço parte de uma guerra? Eu vou te mostrar através da palavra. Mas antes, vamos chamar a vinheta e logo mais eu estarei abordando este assunto com você. Bora comigo para esta viagem interbíblica para ver se você já se deu conta da guerra que você faz parte. Olha só, eu quero cumprimentar algumas pessoas que entraram tanto na plataforma do YouTube, quanto aqui no YouTube, quanto em outra plataforma. Deixa eu atualizar. Pronto, deixa eu entrar aqui com o meu aparelho celular. Deve ter algumas pessoas aqui. Aqui, pronto. Só que eu não estou tendo, viu, equipe? Eu não estou tendo aqui por esse aparelho celular. Deve ser a conta. Eu não estou tendo. Me dê aqui os contatos das pessoas que estão conosco, porque eu preciso cumprimentar cada um de vocês. Aliás, vocês também podem estar colocando o nome, fazendo um comentário, que eu estarei citando o nome de alguns aqui. Deixa eu entrar aqui no chat ao vivo. Eu mando um boa tarde para Maiara Santos. Ela diz boa tarde, pastor, e a todos. Para o BST Esportes, também diz boa tarde, pastor, e a todos. E mais alguns outros que estarão adentrando aqui conosco. Bora lá, pega aqui, equipe, o aparelho. Olha só, nós temos uma guerra da qual talvez você não se deu conta, da qual talvez você não tenha ciência dela, mas nós estamos fazendo parte dela. Não pedimos para fazer parte, mas fazemos. Não provocamos esta guerra, mas fomos engajados nela, e ou nós escolhemos lutar, ou nós escolhemos morrer, padecer, ser subjugado pelo inimigo que luta contra cada um de nós. A guerra da qual eu falo é a guerra espiritual. A batalha da qual eu falo é a batalha espiritual, onde muitas pessoas, ou melhor dizendo, todas as pessoas estão engajadas, mas nem
todos têm ciência, conhecimento, nem todos estão atentos a isso. E por mais que o homem negligencie esta batalha, por mais que o ser humano negligencie, por mais que ele despreze esta informação, isso não o faz ou não o torna imune aos efeitos colaterais desta guerra. Talvez você possa dizer, olha, eu já tive tal doença, pastor, tal enfermidade, dores, que eu fui no médico, fiz exames, paguei caro em exames para tentar diagnosticar o porquê daquelas dores, o porquê de eu estar mal, e nenhum dos exames caros que eu paguei foram suficientemente bons para poder diagnosticar, ou foram eficientes no diagnóstico daquela dor, daquela enfermidade. Quantas pessoas morrem, simplesmente morrem, e elas não se dão conta do porquê elas, né? As familiares não se dão conta do porquê elas morreram ou elas faleceram, porque simplesmente não diagnosticou. Aí, o ser humano, ele não consegue acreditar sem ele ter uma fé. Ele não consegue acreditar que existem doenças que são provocadas por ordem espiritual. Aquele relacionamento onde você ama o seu cônjuge te ama. Porém, vocês vivem, têm tudo para ficar bem. Vocês têm tudo o que qualquer outra pessoa precisaria para viver bem, para viver feliz, mas vocês não conseguem. Juntos, vocês são cão e gatos. Longe, são amantes morrendo de saudade e de paixão um para com o outro. Há efeitos colaterais, estes que eu citei, ou outros, variados, que atingem qualquer pessoa. Ela acreditando da batalha espiritual ou não. Ela crendo ou não em Deus, ela faz parte desta guerra. Agora, é claro ressaltar, vale ressaltar. O que, pastor? Vale ressaltar que aqueles que têm ciência, aqueles que creem nesta batalha, aqueles que veem com atenção esta peleja, esta luta, e se engajam, e se armam, e se preparam para guerrear esta batalha, estão desenvolvendo melhor a sua vida na terra do que outros. E é isso o que a Bíblia tem para nos dizer. Esta luta que nós não escolhemos, mas estamos engajados, porque não que Deus nos colocou, mas o inimigo das nossas almas sente ódio de nós, sente ódio da criação de Deus. E ele tem lutado contra as nossas vidas para matar, talvez não o teu corpo, mas a sua alma. A oportunidade de ser salvo. E ele faz isso como? Prendendo as pessoas no pecado, tornando o homem amargo, tornando o ser humano mais obscurecido, aquele que anda mais no caminho das trevas do que no caminho da luz, bagunçando a mente do ser humano, fazendo ele chorar e sofrer. E eu não digo os choros e as dores que as circunstâncias da vida traz, porque é a ordem natural da sociedade. Nem todo dia faz sol. Há dia que faz sol, há dia que chove. Mas eu não falo destas dores. Eu falo de coisas que você já parou e para dizer alguma coisa tem. Não é normal. Não é normal. Olha, aconteceu isso comigo, aconteceu isso. Tudo isso é para te parar. Tudo isso é para você se submeter às coisas erradas, ao modo errado de viver, a uma vida de pecado, como se somente fazendo isso fosse o suficiente para você estar acertando na vida. E na verdade é uma mentira. Só que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele nos dá receitas para vencer esta batalha. Ele nos dá receitas para vencer esta luta. E ele nos dá alerta de como nos preparar.
Por isso eu te convido para Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Eu lhe convido para você ouvir esta mensagem. Diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso entender para ter, quando eu tenho a ciência da luta e da batalha espiritual, da guerra espiritual, a primeira coisa que eu preciso entender é que não há força em mim, não há força no ser humano, em ser humano algum, que consiga vencer a guerra espiritual. Talvez você consiga vencer algum obstáculo na tua empresa, algum obstáculo na tua família, mas a batalha espiritual não nasceu nenhum ser humano que consiga vencer com as suas forças físicas. Isso que eu preciso entender, isso você precisa entender. Nós não estamos aqui, eu não estou dando louvores para o nosso inimigo, não estou dando louvores para Satanás, não estou dizendo que ele é poderoso, eu estou dizendo que o poder que ele tem e a força que ele tem supera a nossa força humana. Reconhecer que eu não sou autossuficiente para vencer a batalha, a guerra espiritual, não é sinônimo de fraqueza, mas sim me faz executar o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz aqui, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, peraí, onde eu vou buscar força para guerrear contra o meu inimigo espiritual? Ele é invisível, ninguém o vê, muitos não o ouvem, mas ele está ali 24 horas, guerreando contra mim. Como eu posso, pastor, se eu não tenho força? Como eu posso, se a força física é nada diante da força e do poder que ele tem? Eu posso me fortalecendo no Senhor e buscando a energia e buscando a resiliência na força do poder do Senhor. Eu me fortaleço no Senhor e também na força do seu poder. Então, peraí, para aqueles que tomam ciência desta luta, desta batalha, sabem o que devem fazer. Precisamos de Deus, precisamos de alguém mais poderoso que o nosso inimigo, onde nós podemos nos fortalecer nele e na força do poder dele. Então, eu preciso me submeter a Deus, me fortalecer em Deus, porque a batalha espiritual, ela vai vir para castigar. Por isso que muitas pessoas estão num estado depressivo. Eu sei que depressão é uma questão psíquica também, é uma questão emocional, social. Só que para analisar, nós seres humanos não fomos criados para dar cabo à nossa própria vida. Não fomos. A própria ciência diz isso. Se uma pessoa, ela deseja, e com alegria, alguns desejam com alegria dar cabo à sua vida, em tentar tirar a sua própria vida, algo de errado, algo de anormal está nele. Seja emocional, seja psíquico, ou seja espiritual. Então, hoje vivemos numa sociedade onde muitos não têm força e não estão se fortalecendo no Senhor e não estão se fortalecendo na força do poder de Deus. Por isso que estão se submergindo em meio a esta guerra invisível. E a vantagem do nosso inimigo é a sua invisibilidade. Esta é a vantagem do nosso inimigo. Porque o ser humano, ele costuma lembrar muito daquilo que todos os dias ele está vendo. Alguns nem acreditam.
Alguns simplesmente não acreditam. Até um dia eles passarem por uma experiência espiritual, aí eles vão dizer, nossa, eu não acreditava, mas agora, como você ouve aí, você abre aqui no YouTube, em alguns canais de podcast, e você vê algumas pessoas dizendo, eu não acreditava, até passar por uma experiência espiritual. Até elas verem, até elas estarem na beira da morte, até elas passarem por um estado onde elas conseguiram sentir a atmosfera espiritual. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, aqui ele mostra, o nosso inimigo é o diabo. O inimigo espiritual da raça humana, e só existe uma raça, né? A humana, né? Não existe várias raças, né? Ah, os humanos têm várias raças. Não, é uma raça só, humanos. Nós temos várias etnias, né? Tem o chinês, o japonês, o brasileiro, o norte-americano, mas raça é uma só, seres humanos. O inimigo das nossas almas, o diabo, ele luta contra nós. Mas se nos fortalecermos no Senhor, se nos fortalecermos na força do poder de Deus, conseguiremos estar firmes contra as ciladas do nosso inimigo. Mas para estar firmes, precisamos nos vestir de certa armadura. Eu quero dizer para você que na batalha espiritual, quando o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta, primeiramente, o apóstolo Paulo estava preso. Ele estava preso numa prisão. E eu imagino que ele olhava para um soldado que fazia a guarda dele ali, né? Na possibilidade dele tentar escapar, fazia a guarda dele. Mas ele estava preso e podia escrever cartas e mandar para alguém. Eu imagino ele olhando, conjecturo, ele olhando para um soldado e ele fazendo uma analogia na armadura do soldado em relação daquilo que todo cristão precisa ter, do que Deus nos dá. Quando ele vai falar da armadura, o apóstolo Paulo não está dizendo que no mundo espiritual existe literalmente um capacete, uma sandália. Não, não é isso. Não é isso que ele está dizendo. O apóstolo Paulo faz uma analogia, uma comparação, e ele diz, use estas virtudes de Deus, que eu vou falar daqui a pouco, como a sua armadura para estar firme nesta guerra, nesta peleja. Por que ele diz isso? Ele continua, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Peraí, a nossa batalha, a luta de todo ser humano não é contra o seu vizinho. A maior besteira é quando o homem está guerreando com a esposa. É quando a esposa está guerreando, brigando com o marido. A maior besteira é quando os filhos guerreiam contra os pais. E os pais guerreiam contra os filhos. Não! A luta que temos que enfrentar não é contra pessoas. Nós podemos até ter desavença contra elas. Nós podemos ter contra as pessoas discordância, mas a batalha não é contra eles. Nós podemos discordar, mas a batalha não é contra eles. Então, contra quem, pastor? O apóstolo Paulo fala. Ele diz, a nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, o nosso inimigo tem um certo domínio sobre o sistema do mundo. Ele tem um certo domínio. E olha, deste mundo tenebroso, a conotação aqui, o termo aqui é ruim quando ele se refere ao mundo pelo qual está sob os domínio do nosso inimigo, que é o diabo. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. Por isso que o cristianismo, a mensagem de Cristo, as mensagens apostólicas, elas nunca vai induzir você a ter uma guerra, uma peleja, uma desavença com alguém. Pelo contrário, é para vivermos em comunhão. Não que nós temos ou somos obrigados a aceitar o pecado ou o erro de outras pessoas, não. Mas dizer que aquela pessoa é meu inimigo, não. Nós, seres humanos, podemos discordar, podemos ter opiniões diferentes. Você, de repente, pode colocar aqui no chat, ao vivo aqui do YouTube, ou pode colocar no comentário, em qualquer rede, seja Instagram ou em qualquer rede, você pode colocar a sua discordância. Mas eu não posso interpretar como se você fosse meu inimigo. E nem você interpretar como se eu fosse o seu inimigo. Por quê? Porque a luta entre a humanidade não é entre homens contra homens, mas sim a humanidade contra as regiões tenebrosas das trevas. A nossa luta é contra o inimigo espiritual, que se vale muito da sua espiritualidade. Ou seja, melhor dizendo, da sua condição espiritual, porque muitos não o vê. Aí ele continua dizendo, ele diz assim, ó, por isso, peguem toda a armadura de Deus. Aqui está o grande motivo pelo qual você precisa se armar. Aqui está o grande motivo pelo qual você precisa estar armado, ter e viver a armadura de Deus. Por quê? Porque a nossa luta é espiritual. O nosso inimigo se vale da sua condição espiritual, porque ele é invisível. Você só pode vencer o que é espiritual com armas espirituais. O apóstolo Paulo ele diz, por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau. Peraí, tem dias maus na sua vida? Ah, pastor, o senhor quer espiritualizar coisas que são sociais. Reconheço. Sabe, aquele carro que passa e molha teu corpo todo no dia da chuva. Passou em cima de uma poça e jogou um monte de água em você. Isso acontece. Bater o carro na rua acontece. Cair de moto acontece. Eu ando de carro, eu ando de moto, eu já caí de moto, bater carro não bati não. Mas já bateram o carro em mim, um caminhão já passou por cima da frente do meu carro. Acontece. Só que você vai concordar comigo que tem coisas que a física, a biologia, que tem coisas que os conceitos sociais, a realidade visível não explica. Não explica. Tem coisas que não explicam. E como é que nós temos que enfrentar? Nos revestindo da armadura de Deus. Por quê? Porque assim, se tivermos nos fortalecendo no Senhor, na força do seu poder, revestindo-nos desta armadura, certamente conseguiremos resistir o dia mau, porque o dia mau ele vem sobre todos. Não há um que possa dizer, todos os meus dias são dias de flores. Pastor, todos os dias eu amanheço, as abelhas estão colhendo o pólen das flores, os pássaros pousam na janela da minha casa e cantam. Parece aquele filme da Encantada, né? Os animais, os coelhinhos e os esquilos entram na minha casa e lavam a louça e dobram o lençol. Querido, tem dia, isso aí é a fantasia da Disney. Não, tem o Encantada, tem no Branca de Neve. A equipe tá falando aqui que o filme é Branca de Neve, que os animais ajudam a limpar. No Encantada também, os animais ajudam a limpar. O que eu quero dizer? Nós não temos esses dias. Como é que são os nossos dias? Temos que acordar, querendo ou não, e enfrentar ônibus lotado, metrô abarrotado, patrão que brigou com a mulher e tá descarregando um funcionário,
O colega de empresa que poderia aliviar um pouquinho porque tá no mesmo patamar, se sente seu supervisor e começa a mandar em você, mesmo que tenha o mesmo cargo. Aí na volta da casa, o ônibus quebra, já estava cheio o que você estava, aí ele quebra, aí o outro que tá vindo tá cheio, e aí entra, fica mais abarrotado ainda. Você chega em casa, saiu de casa, deixou a pia toda limpa, chega dentro de casa, a pia tá imensa de louça. Essa é a nossa realidade. Pode não ser a realidade de alguns, mas é a realidade da maioria. Alguns privilegiados podem não ter essa realidade. Eles podem ter uma outra dificuldade, mas a realidade da maioria é esta. Então, peraí, existe o dia mau. E eu preciso ficar firme e resistir, porque senão, não aguenta, surta, dá problema, angustia. Aí começa a vir os problemas financeiros, o salário não é o suficiente. Isso são coisas normais da vida. Olha, o dia mau da vida. Não tô nem falando das questões espirituais. Vamos falar do dia mau. O dia mau que é normal na vida de todos. Aí vem os problemas financeiros, o salário não dá, o salário não banca os desejos, não banca as vontades. Se você quer satisfazer, você vai entrar em cartão. E aí você entra em cartão, logo vira uma bola de neve as suas finanças. E a vida vai indo e parece que é só dia mau, só dia mau. Mas você pode resistir. Se você pode resistir o dia mau espiritual, o dia que Satanás vai tentar você, vai tentar lhe seduzir, vai investir contra você algo ruim, certamente você pode resistir com a armadura de Deus os dias maus que são decorrentes da vida terrena. Se pessoas estão se submergindo com os dias maus decorrentes da vida terrena, imagine elas enfrentando os dias espirituais, os dias maus espirituais. A investida do inimigo contra elas. É óbvio que cada um de nós precisamos dessa armadura. E precisamos resistir para não desistir. E diz assim, ele vai dizer: resista, por isso, peguem toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eis aqui a questão. Quando o dia mau vier sobre a sua vida, esteja ciente desta luta. Não vai abrir a boca para reclamar. Reclamar não vai te tirar desta batalha. Reclamar não vai fazer o teu inimigo espiritual parar de investir contra você. Não vai fazer. Reclamar não vai mover a mão de Deus e não vai impedir a mão do inimigo. Não vai impedir. Então reclamar não ajuda de ambos os lados. Não tem nenhuma ajuda de ambos os lados. O que eu tenho então, pastor? O que eu posso fazer? Resistir. Se armar com as armaduras de Deus para você resistir o dia mau quando ele chegar. Quando o dia mau vier. Porque ele vem. A Bíblia diz assim, há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar e há tempo de se apartar. Ou seja, há tempo que você tem pessoas, há tempo que você não tem pessoas. O dia mau vem e você precisa estar revestido com a armadura, não sua, não com estratégias humanas, mas com a armadura de Deus, com armaduras espirituais. Aí ele diz, portanto, fiquem firmes. E ele começa a citar alguma dessas armaduras. Ele diz assim, cingindo-se com a verdade. Ou seja, cinge com a verdade. Não que exista no mundo espiritual uma armadura como nós imaginamos. Ele está dizendo que a verdade estando na sua vida te protegerá no dia mau. Será a tua armadura de proteção, mas também será uma arma de ataque. Seja uma pessoa verdadeira, cinja-se da verdade. Ah, pastor, eu sou uma pessoa verdadeira. Eu minto de vez em quando, pastor, não é toda hora.
eu minto de vez em quando. Não, queridos. Não. A pessoa ou é verdadeira ou é mentirosa. Na guerra espiritual, o meio termo, o morno, aquele que não chove e não molha, esses são os primeiros a perder as batalhas. Por quê, pastor? Porque só é possível vencer e resistir para permanecer firme se você se cingir da verdade. Se a sua vida for uma verdade. Talvez você diga, pastor, mas eu fiz tanta coisa errada. Eu tenho tanta coisa da minha vida que os meus filhos não sabem e eu sinto vergonha. Ore a Deus. É preciso confessar para eles? Dependendo do que é preciso confessar para eles, confesse. Dependendo o que não importa confessar para eles, não confesse, mas ore a Deus. Se arrependa e tenha uma vida revestida, uma vida cingida, na verdade. Essa é parte da armadura de Deus. E ainda diz assim, ó, e vestindo a couraça da justiça. Não adianta ser verdadeiro, mas ser injusto. Ser injusto. Porque uma anulará a outra. Se você for uma pessoa verdadeira, porém desonesta, o que adianta você ser verdadeiro? É aquela pessoa que diz assim, ó, eu sou barraqueira mesmo e não escondo de ninguém, pelo menos sou verdadeira. Que louvor que há na vida de uma pessoa que fala algo assim? Ela é verdadeira, mas não manifesta obra de justiça. Eu sou barraqueira mesmo, eu sou verdadeira, pelo menos eu falo o que sou, não oculto. Não. O louvor está naquele que reconhece que é mal, mas busca se transformar. Porque, que louvor que há na vida. Leva esse princípio aí da pessoa que tem verdade, mas não é justa. Leva esse princípio para outras áreas. O estuprador diz assim, ó, eu sou estuprador mesmo, gosto de estuprar bebezinhos e criancinhas, mas pelo menos sou verdadeiro, falo, não fico escondendo. O que adianta? Ele será odiado da mesma maneira. A sua verdade, por não ter justiça, se torna inútil. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, ó, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Porque a verdade pode ser anulada na falta da justiça. Na falta da justiça. Então, como que eu posso, pastor, vencer esta batalha que eu não escolhi estar, mas fui engajado, mas estou nela? Como eu posso vencer? Como eu posso superar tudo isso? Se você se cingir da verdade e se vestir com a couraça da justiça, verdade e justiça. Não adianta ser verdadeiro, mas ser injusto. É preciso ser verdadeiro e ser justo para você vencer. Para que o inimigo não te acuse diante de Deus. Para que a sua alma não perturbe a si mesmo. E olha só, tem mais armaduras. Ele diz assim, ó, tenham os pés calçados com a preparação do... Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Queridos, há um salmo que o salmista escreveu assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Imagine você no interior da Bahia, ou no norte, nordeste, norte, e você está andando por aquelas estradas que não há iluminação pública. Você precisa de um lampião, você precisa de uma lanterna, você precisa de uma lâmpada. Há pessoas que até hoje andam por essas regiões apenas com a luz da lua, com a luz solar. Solar não, melhor dizendo, com a luz lunar. Há pessoas que só andam com essa luz. Mas olha o quanto elas tropeçam. Olha o quanto elas ficam vulneráveis a perigos. Cada um acredita e tem a certeza que se tiver uma lâmpada para iluminar o caminho, eles poderão se
se desviar de buracos, poderão se desviar de precipícios, poderão evitar muitas quedas e até mesmo espantar bestas feras da mata. Assim é na vida como um todo. O que vai iluminar o caminho para você errar menos? Você vai errar, mas para você errar menos, o que vai iluminar este caminho? É a palavra, o evangelho da paz. É ele que vai iluminar o teu caminho. Por isso que as sandálias espirituais, que faz parte do conjunto da armadura de Deus, as sandálias no sentido metafórico, né? Não é uma sandália mesmo calçando lá no seu pé espiritualmente. Não. Ele está dizendo, olha, atribua estas coisas na sua vida como se fosse uma couraça, como se fosse uma veste, como se fosse uma sandália. A preparação do evangelho da paz ilumina o seu caminho. Quantas pessoas, elas melhoraram a sua vida, elas transformaram os seus casamentos com a presença de Cristo Jesus e com a orientação do evangelho que ele deixou, o evangelho da paz. Eu sou prova disso. Meu casamento não é perfeito, mas é feliz. É uma bênção. E não é feliz do jeito que a gente quer, é feliz do jeito que a Bíblia orienta, que o evangelho de Cristo orienta. Não é feliz porque eu estou pecando o que quero pecar. É feliz obedecendo a palavra de Deus, que no começo, para mim, era difícil, mas com o tempo, quando Cristo me renovou, quando Cristo me regenerou, hoje é um prazer acertar e estar acertando o evangelho em minha vida, vivendo o evangelho. E eu sei que muitos têm também esta sensação. Eu sei que muitos vivem sobre esta influência. Outra armadura, outro conjunto da armadura, ele diz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é o que te protege, principalmente no mundo em que vivemos. O mundo em que vivemos é um mundo cheio de falsidade. Você encontra falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos evangelhos, você encontra falsos amigos. Tem os verdadeiros? Tem. Mas você encontra muito mais. É muito fácil você encontrar o falso. Não é verdade? Antigamente, para você... Hoje é tão... Olha como este mundo ele é tão pirateado. E é em tudo. Antigamente, para você comprar um tênis da Nike, meu Deus. Um sapato da Adidas, meu Deus. Antigamente, estou falando muito antigamente. Hoje não. Hoje você anda, claro, de baixa qualidade. Você anda em certos centros da cidade, tem ali na calçada o rapaz vendendo. Que tem a marca, sem qualidade nenhuma. Mas é o falso. Hoje é a era da falsidade, é a era da mentira. É o marketing. É o marketing. É vender. Às vezes, o anúncio vai além do que a coisa de fato é. Então você precisa se proteger destas coisas falsas, porque muitas das vezes os dardos inflamados que o maligno lança em nós nessa batalha, o que é dardo? Antigamente se usava flechas na batalha também. Com o tempo, eles colocavam uma estopa ou molhava a ponta da flecha no piche e botava fogo, ateava fogo. E aí o homem tacava, lançava, melhor dizendo, aquela flecha numa aldeia aonde as cabanas eram feitas de palha e ali queimava a aldeia toda. Às vezes tacava numa plantação, num dia de sol, aí a plantação pegava fogo. Sim, o dardo inflamado do maligno. Existem coisas que o inimigo vai lançar na sua mente. Coisas que você não estava nem pensando. Nem pensando. Às vezes você está tão bem naquele dia, maravilhoso. Aí do nada vem aquele pensamento, você não vai conseguir. Mas peraí, você está conseguindo.
Você está indo, você está se desenvolvendo. Do nada o pensamento veio, você não vai conseguir. E aquilo inflama todo o teu ser. Você que estava alegre, feliz, esperançoso, agora está triste, cabisbaixo, sem esperança. Por quê? Porque o inimigo lançou, o diabo lançou na mente um pensamento que você não estava nem pensando. Você não escolheu pensar naquilo. Aquela flecha que bateu, você não vai conseguir. E aquela pouca chama incendiou todo o teu ser. O que vai te proteger disso? O escudo. Um escudo protegeria. O que é o escudo na armadura de Deus? É a fé. Por isso eu continuo crendo que Deus abriu o mar vermelho. Mesmo que tenha algumas pessoas que dizem que isso é uma história fictícia. Por isso que eu continuo crendo que Jesus ressuscita, porque eu vejo. Ele cura, ele restaura. Existem coisas que não é fé, é provas. A gente tem vídeo, imagem, fotos, é prova. Eu já fui curado de várias coisas, de várias doenças. Como que alguém pode dizer que Deus não cura para mim? A minha fé está intacta nas experiências que eu tive com ele. Se alguém não teve experiência, temos que respeitar aquela pessoa que não teve experiência, mas ela não pode banalizar a nossa. Ela não pode dizer, vocês é um bando de alienados, vocês é um bando de bobos. Não pode dizer, porque ela não teve, eu tive. E quando você tem uma experiência, o mundo pode dizer o contrário. A sua fé fica mais forte, porque a sua fé se tornou em obras. Você agora vê. Não precisa mais apenas esperar. Você vê aquilo que você esperava chegou. Deus te deu. Então a fé que você tem em Cristo Jesus te ajuda, te protege. É um escudo neste mundo mal. E ele ainda diz assim, ó. Usem também o capacete da salvação. Imagine um capacete. Ele cobre o quê? O peito? A lombar? As pernas? Não. Ele cobre a cabeça. Aonde está teu coração? Aqui. Quando a Bíblia fala que Cristo vai renovar, ou Cristo renovou o coração de alguém, não está falando deste músculo que bombeia sangue. De maneira alguma. Está falando do coração, a psique, o cerne do ser humano. É a mente. E esse coração precisa ser protegido. Essa mente aqui, a psique, o cerne de todo ser humano, precisa estar protegido. Por isso que precisamos revestir-nos com o capacete da salvação. Eu preciso ter a certeza da minha salvação. E precisa ser uma certeza evidenciada. Não apenas um sentimento desejoso, um pensamento desejoso. Não, uma certeza evidenciada. Não através das minhas obras, mas através da graça de Cristo. Mas precisa ser evidenciada. Além do capacete da salvação, há uma armadura para você vencer esta batalha. Qual, pastor? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só. Esta aqui é a única ferramenta de ataque, percebeu? A couraça, a vestimenta, as sandálias, o capacete, o escudo só te protege. Mas essa aqui, além de te proteger, também é usada para atacar. Como assim, pastor? Atacar pessoas? Não. Eu já falei no começo. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta não é contra pessoas. É contra o diabo e seus adeptos. Mas esta ferramenta, esta palavra, é a espada do Espírito. E esta palavra aqui é suficiente para te proteger também e para atacar, para ferir, para afastar o inimigo das suas vidas. E eu estou falando de Satanás. Não é de pessoas, é de Satanás.
Você pode viver a palavra. E vivendo a palavra, como é que eu uso para atacar o inimigo? Como é que eu, pastor, eu uso a espada que é a palavra de Deus? A espada do Espírito que é a palavra de Deus. Vivendo-a. Vivendo ela. Estando nela. Você não usa falando ela. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz ver. Não, 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 não. Viva ela. Querido, não apenas coloque o vinho fora do copo. Não lambuza o copo por fora. Certamente o copo terá cheiro de vinho, mas não terá vinho dentro dele. Coloque o vinho dentro do copo. Se preciso for, permita transbordar, que seja tão cheio que se transborde. Eu uso essa figura de linguagem para dizer uma coisa para vocês. Você não tem que ser uma pessoa que conhece a Bíblia. Você tem que ser uma pessoa que vive a Bíblia, que vive a palavra de Deus. E assim você será comparado nesta figura que eu trouxe. Um copo cheio de vinho. Porque eu posso pegar um pouco de vinho, molhar o copo por fora e deixar em cima da mesa. Só que eu lambuzei de vinho por fora. Qualquer pessoa que pegar vai sentir cheiro de vinho. Cheiro de suco de uva. Sim, vai sentir. Não vai? Mas tem vinho no copo? Não. Tem pessoas que elas têm aparência que vivem a palavra. Mas elas não têm a palavra dentro de si. Anda com elas pra você ver. Você vai encontrar tudo de mal, menos a palavra. Tem outras que você sente o cheiro, elas têm a aparência da palavra. Mas quando você anda com elas, você vai perceber que não é só aparência. Elas de fato têm a palavra de Deus dentro delas. E esta palavra é a espada do Espírito, que podemos vencer nesta batalha. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero que você se conscientize desta guerra. Se conscientize desta peleja. Amanhã eu quero continuar este assunto com você. Amanhã, às 5:30 da tarde, eu quero continuar este assunto com você sobre a armadura. Só que não agora falando mais da armadura, mas falando de como usar a armadura. Eu falei da fé, que é o escudo, do evangelho da paz, que é as nossas sandálias, que nos prepara e não deixa a gente se machucar com a estrada da vida, do capacete da salvação, que é a certeza na graça de Cristo, da couraça, que é a justiça, da vestimenta, que é a verdade. Eu falei de tudo isso, correto? Da espada do Espírito, que é a palavra, mas como usar? Como vivê-la? Eu quero compartilhar com vocês amanhã, tá bom? Eu vou deixar vocês com essa palavra. Passa pra mim, quem é que eu preciso mandar um abraço? Enquanto a equipe, passa pra mim o celular também, que aqui não apareceu o chat. Eu quero lembrar vocês que hoje às 10 da noite nós teremos oração. Oração, tá? Às 10 da noite, ao vivo aqui. Amanhã, 5 da manhã, pastor, mas amanhã é feriado, pastor. Amanhã é feriado. Ué, 5 da manhã vai ter o Bom Dia Espírito Santo. Vai ter o Bom Dia Espírito Santo e à tarde vai ter a palavra. Amém? Então eu aguardo vocês. Eu quero mandar um abraço para Maiara Santos, para Mulheres que Falam, para Cláudia Santana Barbosa, Maria Torres Gomes, Roberta Viana, Maiara Silva, Mônica Araújo, Micaele Nogueira, Tamara Beatriz, BST Esportes. Cada um destes eu quero mandar um abraço. E alguns fizeram um comentário. A Maria Torres Gomes diz assim, ó. Ela disse assim, ó. Boa tarde, amados. E boa tarde, pastor. Ela diz, diante deste contexto, precisamos ter discernimento para lidarmos com as situações difíceis que advêm. É verdade. Sabe o ensino, ela falou, glória a Deus. Ela disse, não existe mentirinha nem mentirona. Verdade. Sobre mentira, ou nos vestimos da verdade, ou não nos vestimos da verdade. Muito bem. Eu também mando um abraço
que as pessoas que comentaram no Instagram, o Cauê, a Josimária e a Celina e a Vana. É Vana ou Vânia? Vana. A Vana, um abraço para todos vocês que estiveram conosco e ouviram esta palavra também. Lembrando que no YouTube, 10 da noite, eu estarei orando com vocês. Apresenta os vossos pedidos de oração, faça no chat o seu pedido de oração, traga pessoas que você quer que a gente ore e eu tenho certeza que Deus há de abençoar cada uma delas no nome do Senhor Jesus, tá? Eu quero dizer que fico muito feliz com a companhia de vocês, mas ficarei mais feliz se você deixar o like, se você compartilhar esta live com um monte de pessoas que você conhece, porque assim o evangelho chega aos ouvidos e aos olhos de mais e mais pessoas. Esse é o objetivo do canal, esse é o objetivo que Deus tem passado para cada um de nós, tá bom? Muito obrigado, até às 10 da noite. Um beijo carinhoso e um abraço especial de quem te quer muito bem. Meu querido e minha querida, agora ficou mais fácil para você se tornar membro do canal Pode Bem. Você já é inscrito e também já ativou o sininho para todas as notificações, mas quer se tornar um membro e ficar mais pertinho do Pastor Benjamin Júnior. O que eu preciso fazer, pastor? Apenas clicar no botão que aparece no teu aparelho chamado Seja Membro. Esse botão te apresentará duas modalidades, sacrifício e sacrifício. Na modalidade sacrifício, você recebe selos de fidelidade ao lado dos seus comentários e chats ao vivo e emojis personalizados do próprio Pastor Benjamin Júnior. Na modalidade sacrifício, você recebe os mesmos benefícios do sacrifício, porém, você tem uma transmissão ao vivo exclusiva. É uma transmissão privada, aonde só participa quem é membro do sacrifício. Clique no Seja Membro. Bora lá, venha para esta turma abençoada por Deus.